Já vou fazer o pitch do livro aqui, Então ó. bora, Boa. vambora. O que acontece? O Senhor colocou no meu coração o que eu disse pra vocês, que a sabedoria é o caminho pra trazer as pessoas pra Ele. Por quê? Como eu disse, a Bíblia aponta pra salvação, mas não fala só de salvação. Depois que você é salvo, a Bíblia te fala como ter uma vida abundante, uma vida correta, uma vida saudável aqui. Como eu falei, a Bíblia fala 2000 vezes sobre dinheiro. Sabia dessa? Tem 2000 vezes que o dinheiro é citado na Bíblia. Então, assim, a galera às vezes mistura isso, dinheiro. Salomão, então, né, cara? Salomão, então, se for fazer, teve um estudo recente aí que Salomão era o cara mais rico do mundo ainda hoje. Ainda hoje. Se você for converter o peso em ouro que ele tinha pelo valor do ouro hoje, sabe? Ou seja, a Bíblia fala sobre dinheiro. O grande conflito entre Deus e dinheiro é que o dinheiro não pode ser o seu Deus. Isso tem que ficar claro para todo cristão. Boa. Mas não é pecado ter dinheiro. Sim, porque Deus quer o seu bem, né? Quer a sua prosperidade. A Bíblia né? fala que quando Jesus foi sepultado, quem foi buscar o corpo de Jesus foi um cara rico, José de Arimateia. Foi o cara que tinha influência para falar com o imperador, me dá o corpo de Jesus. Então se o dinheiro é um problema, o dinheiro facilitou aqui, como assim? Por que José virou governador então, se dinheiro é problema? Então, a galera tem um misticismo em volta disso. E aquela passagem da Bíblia, agora eu não vou lembrar de Do qual. camelo? Do camelo, né? Que é mais fácil um camelo passar. Que tem interpretações que fala ali, assim, ó, né? é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o agulha. rico entrar no reino dos céus. Então, assim, isso tem dois caminhos. Primeiro, o que é agulha e o que é camelo. O camelo é um animal. Existem vários estudos que tentam decifrar o que é essa agulha, né? E dizem que a agulha é uma né? brecha na muralha que, para um camelo passar, ele tinha que deixar toda a bagagem e passar só ele. Entendi. Então, que era muito dificultoso. Uma das hipóteses, tinha que deixar né? a riqueza para trás e passar. A outra hipótese é que realmente era literal e que era impossível para os homens. Mas Jesus disse que a salvação é impossível para os homens. Por isso ele veio. Ou seja, Jesus está apontando que existe uma dificuldade quando o cara tem grana, porque quanto mais grana, mais acesso. Quer ver se o cara ama Jesus mesmo? Dá dinheiro para ele, dá poder para ele. Sim. É muito fácil o cara amar Deus quando não tem nada. Sim. Agora o cara que pode fazer tudo e abre mão de tudo por Deus, é muito claro. Então o que Jesus falou é uma constatação real para mim. Então assim, é muito mais difícil o cara entrar no céu se ele for crente. Isso é um fato pra mim. Isso daí não tem nada de mistério. Né? Então, tanto que isso ele não tem... sabe, né? Ele sabe o que é certo e errado. Né? Entendeu? Tipo assim, pô, E tem um monte de gente lá na igreja. É difícil, né, tem um cara? monte de gente lá na coisa, igreja né? que você der 100 milhões na mão deles, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, assim, você tá entendendo? Então, o que Jesus falou tá coerente e correto, né? Porque Jesus fala, a salvação é impossível pra nós. Tanto que ninguém poderia pagar o preço da cruz. Se a gente pudesse alcançar a salvação por nós, Jesus não tinha por que ter vindo. Então, Exato. assim, não é impossível só pro rico, é impossível para todos, né? Esse é o grande ponto. E quando Jesus faz esse apontamento da grana, ele está constatando que para um rico é muito mais difícil ter uma vida segundo o cristianismo, porque ele tem muito mais acesso, então requer muito mais proximidade com Deus. Só que, entretanto, porém, contudo, um rico, um cara que tem poder aquisitivo, recurso e acesso, quando ele está com o coração em Cristo, ele pode impactar uma nação inteira. Como foi Salomão, como foi Davi, como foi José, como foram tantas outras pessoas. Então, olha só, você entende? Quanto mais é dado, mais é cobrado. A Bíblia fala isso. Então, uma pessoa como... Pedro também era rico, não era Pedro? Não, Pedro era pescador. Então... Quem poderia ter um recurso Então, assim era Lucas, que Lucas era médico, então pode ser que ele era um cara bem sucedido. Mas a Bíblia fala de várias pessoas que eram bem sucedidas, né? Como eu estava dizendo assim, a Bíblia diz assim, ó, 2000 vezes dinheiro é citado na Bíblia. Então, assim, o problema não é dinheiro. O problema é a hierarquia da Bíblia é salvação. Vai custar a sua salvação, então não dá. Tá entendendo? Então, tipo assim, tudo aponta pra salvação. Então, entendendo isso, o Senhor colocou no meu coração sobre sabedoria. Que a sabedoria é o caminho para trazer essas pessoas para Cristo. Porque todo mundo quer sabedoria. Inclusive, eu fui ler a Bíblia porque eu queria sabedoria. Então, a Bíblia fala sobre relacionamento. A Bíblia fala, por exemplo, o que é a mulher ideal? A pessoa me pergunta, Krauk, qual é a mulher para mim? Qual é a mulher que Deus quer pra mim? A Bíblia é polêmica nessa questão de mulher, né? Cara, não é. É forte, Pode né? mandar que daqui a pouco. Deixa eu fazer o do livro, não vai falar não vai trocar essa ideia. Guarda aí, não esquece essa. Não, tá bom. A Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, qual que é a mulher correta. A gente vai até entrar mais um pouco nisso. Então a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre dinheiro, família, amigos, vida, como lidar com pessoas irritantes, como lidar com pessoas sábias, como se comportar numa mesa. A Bíblia fala sobre tudo isso. Sabedoria, sobre vários assuntos. O ateu, mais ateu do mundo, não descarta a sabedoria que tem na Bíblia. Ele pode não crer em Cristo, mas ele sabe que tem sabedoria ali. Esse é o ponto. Então eu falei, tá, Deus, beleza, então eu vou trazer essa sabedoria. Aí eu escrevi um livro, Os 30 Princípios da Sabedoria. Baseado. Esse é o título aí pro pessoal já? Esse é o título do livro, meu primeiro livro. Assim que eu me converti, eu comecei a escrever Os 30 Princípios da Sabedoria. E eu falei, como que eu vou falar da sabedoria de Cristo, da sabedoria da Bíblia, para as pessoas que não se interessam pela Bíblia? Então eu falei assim, separei 30 princípios que a Bíblia me aponta como sábios
e peguei 30 exemplos de figuras reais históricas que se contrapuseram, que ignoraram esses princípios ou que seguiram e que foram bem ou foram mal. Por exemplo, as pessoas às vezes podem duvidar que Cristo existiu, mas ninguém duvida que o Titanic afundou, né? Alguém um dia falou, é mentira, o Titanic não afundou. Não. Então eu trago lá, a arrogância precede a queda. E trago o exemplo do capitão Smith do Titanic, que recebeu de 13 a 14 avisos. Ó, tem um iceberg. Não, o Titanic não afunda. Não, o Titanic não afunda. Pá, afundou. Se ele tivesse lido e entendido que a arrogância precede a queda, ele não tinha afundado. Pegou a visão? Talvez ele tivesse desviado, seria mais fácil, né? Se ele tivesse entendido o que a Bíblia diz, a arrogância precede a queda. Não é porque seu navio é maior que ele não pode afundar. Sim. Eu trago outros exemplos. Napoleão foi avisado. Napoleão era general, respeitado, com várias estrelas no seu umbral. Tava lá todo mundo. E soldados de patentes menores avisaram: pô, Napoleão, a Rússia é frio. Tem muito frio na Rússia. Não vai dar certo isso aí. Quem manda sou eu, que sou general. O que aconteceu? Napoleão foi derrotado na Rússia. Então, se Napoleão e o capitão Smith tivessem lido esse verso e tivessem entendido que pessoas pequenas em hierarquia, pessoas com menos recursos, pessoas com menos poder aquisitivo podem te dar bons conselhos, eles não teriam caído na guerra nem afundado. Então eu escrevi um livro onde traz a sabedoria bíblica contraposta com situações reais. De Alexandre o Grande, a Júlio César, a Cleópatra, a Capitão Smith, a Napoleão, vários exemplos citados e onde eles erraram. E se eles tivessem lido, não teriam errado. Os 30 princípios da sabedoria. Você contou 2 aí, né? Tá bom, né? Contei 2 não, só falei por cima, tem muito mais. E aí de Cleópatra, a Capitão Smith, a Barack Obama, tudo citado no livro. E essa ideia foi você que teve essa ideia e tal, você já... Essa ideia foi minha, porque eu falei nunca assim, vi nada parecido. Essa ideia saiu no meu coração, assim, porque como eu vou falar de Cristo sem falar de Cristo? É de uma forma indireta. Então, assim, é um livro destinado, não é para qualquer pessoa, é um livro destinado para quem busca sabedoria. Então, ela tem um público específico. Não é um livro de entretenimento, é um livro de sabedoria. É um livro para você ler e acordar no dia seguinte. O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou aplicar isso? Então, tem várias lições e atividades depois, por exemplo. Tem uma lá que... Não, aliás, não vou mais dar spoiler, chega. Mas assim, são 30... E por que são 30? Porque é para você aplicar um por dia. A ideia é que você fique sábio em um mês. E é uma maneira, talvez, um pouco mais simples de entender princípios bíblicos. Didática, né? Didática, né? Exatamente. Trazer o gosto pro cara que não tem o costume ou acha, poxa, ali é tão difícil, né? De repente o cara vai ali e já vai absorvendo de uma forma mais... O que a galera erra é isso, Rogério. A galera deixa a Bíblia muito distante. Fala de Faraó, aí de Egito, aí você fala, uau, mas como assim? O que isso tem a ver com o meu dia? Então, assim... Eu me apaixonei pela Bíblia porque eu entendi o poder dela nos dias de hoje. Como que, por exemplo, Davi derrotou um gigante. Aí, beleza, é Netflix, parece um filme. Uau, tá com a pedra. Só que aí eu começo a entender, peraí. Davi era um homem pequeno, desacreditado pelos irmãos, pela família, não sei o quê, não sei o quê. Golias era um gigante que botava medo em todo mundo e tal, e tal, e tal. Então, um homem pequeno derrotou um gigante porque acreditava em um Deus que eu também acredito. E não era um gigante, né? Acho que a Bíblia até referencia... Não, a Bíblia fala que ele tinha 3 metros de altura. Acho que pela Bíblia, 2 e pouquinho, Vamos descobrir agora. Vai lá. Qual era a altura de Golias aqui, ó? ChatGPT? Qual era a altura de Golias? Segundo a Bíblia. Ó. Cadê? 2,90 metros. Quase 3 de altura. Então, assim, não era gigante igual o tamanho de um prédio, né? Que a galera talvez possa imaginar. Mas era um cara bem alto. Sim, sim. Mas, assim, o que eu queria dizer é que, assim, por exemplo, Davi era um homem pequeno, desacreditado, que enfrentou um cara gigante e derrotou, crendo no mesmo Deus que eu acredito. Em qual situação eu sou o cara pequeno e em qual situação eu tenho um gigante? Você entende? O seu gigante não é o meu não é o seu e o nosso não é o de Davi. Mas o nosso Deus é o mesmo. Esse é o princípio. Então, assim, você começa a trazer a Bíblia para a realidade. A gente pode encaixar isso em várias situações do dia a dia, né, da vida. Cara, eu vou até trazer uma curiosidade, porque, que nem eu falei para você que eu li pesquisando. Sabe como que Davi derrotou o gigante? Olha que loucura, olha como Deus faz. Agora, se prepara, Wagner. Vai explodir agora. Bora, corte. Quer falar ali, ó? Escuta essa. Pensa comigo. Eu vou trazer